Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Então, irmãos, aqui em Hebreus 11 nós temos o relato dos heróis da fé. Homens e mulheres que receberam um capítulo inteiro de destaque na Bíblia, porque tiveram atitudes, porque tiveram posição diferenciada dos demais homens. E aqui cita vários e vários nomes que você vai conhecer. E eu queria falar rapidinho alguns para a gente entrar na palavra. Aqui fala de Abel, que ofereceu um sacrifício que Deus aceitou, em detrimento do sacrifício de Caim, que Deus rejeitou. Fala de Moisés, né, que abriu o mar, que conduziu o povo. Fala de Noé, que pela fé, doido, foi lá e criou uma arca, abrigou os animais. Sem ver nada, ele somente creu que algo ia acontecer. Fala de Abraão, que é aquele que é considerado na Bíblia o pai da fé, de todos os tempos, de toda a história da humanidade. Foi o homem que mais creu em Deus, foi o homem que mais depositou a sua confiança em Deus, a ponto de entregar Isaac, né, quase matar o seu próprio filho. Aqui fala do próprio Isaac, né, que abençoou seus filhos pela fé. Fala de José, que foi um dos maiores nomes da Bíblia. Fala da prostituta Raabe, que abrigou os hebreus, escondendo eles ali dos inimigos, para que eles não fossem mortos. Fala de Gideão, fala de Sansão, fala de Davi, fala de Samuel. Então, Hebreus 11 nos traz um relato de grandes homens e mulheres que marcaram história e tiveram um capítulo de destaque na Bíblia. São tidos os heróis da fé, homens que creram contra as circunstâncias, homens que creram contra as possibilidades. Se Deus virasse para você hoje e dissesse, vai ali na rua 2, começa a construir um barco grande ali, pega umas madeiras, pega umas árvores, que eu vou mandar o segundo dilúvio. E vou acabar com todo o pecado, vou matar todo mundo. Dificilmente eu e você teríamos coragem de sair do culto, pegar um pedacinho de tábua, pegar um martelinho, pegar um preguinho e descer para a rua 2 para cumprir o decreto de Deus. Quem acha que teria coragem de ir, faz assim. Ninguém ia. Eu não ia também não. Por isso meu nome está aqui, né? Então, nós temos dificuldades de crer. Mas esses homens e essas mulheres marcaram história por ter uma fé sobrenatural em Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre o conceito de herói. Pode passar, por favor, senão vai dar 10 horas e eu não terminei a palavra. Herói é um termo atribuído a um ser humano, a uma pessoa que executa ações excepcionais, com coragem e bravura, com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos. O objetivo dos heróis ou dos super-heróis, né, é geralmente defender o bem, defender a paz, combater o crime, tomando para si a responsabilidade de ser protagonista na luta do bem contra o mal. Então, resumidamente, o herói é aquela pessoa que tem um atributo, uma característica diferente das outras pessoas. É aquela pessoa que você olha e fala, nossa, essa pessoa é diferente nisso. Essa pessoa é muito boa nisso. Mas eu coloquei em destaque aqui embaixo que ele é um protagonista da luta do bem contra o mal. Isso te lembra alguma coisa? Isso te traz à memória alguma coisa? Nós estamos todo dia na luta do bem contra o mal. Tanto para nós vencermos
Satanás e todas as situações que são nos impostas todos os dias, quanto para com os nossos discípulos, com as nossas células. Então nós já começamos por aí. De alguma forma nós já temos uma atribuição especial, que é vencer a luta do bem contra o mal que nós temos diariamente nas nossas vidas. E aí eu queria trazer para vocês algumas atribuições de alguns super-heróis muito conhecidos por nós aqui, amém? Vamos passar? O primeiro super-herói que eu escolhi, que eu acredito que todos conhecem, pode passar o slide, por favor. Quem conhece esse? Alguém já viu algum filme? Alguém já leu algum gibi? Alguém já viu algum desenho? Alguém não conhece Super-Homem aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem um jovem ali no fundo que diz que não conhece. Depois vocês levam ele para ver o filme, tá? Então, qual é a atribuição, qual é o atributo do Super-Homem? O que ele faz diferente de todo mundo? O Super-Homem, ele possui uma força sobre-humana, podendo levantar prédios, aviões, carros e etc. Ele possui a maior força do universo, podendo carregar até planetas. Então nós crescemos querendo ser como Super-Homem. E não vem falar que não, porque é mentira, porque eu sei que é verdade. Quem aqui já usou uma capa de Super-Homem quando era criança? Ou pelo menos queria ter um e não tinha dinheiro para comprar? Alguns corajosos levantaram as mãos. Outros estão com vergonha no final do nação, os colegas rirem de você. Mas os meninos, com certeza, um dia desejaram ser o Super-Homem. Até hoje, as crianças, né? Se bem que hoje os filmes ficaram meio modernos. Eu achei que os filmes ficaram meio pesados, né? Mas os primeiros filmes despertavam um desejo da gente querer ser igual. Quando o Super-Homem parava aquele trem assim, ó, eu lembro de uma das cenas do filme, que o trilho tinha se rompido e o trem ia cair no precipício, cheio de gente, e o Super-Homem vinha, né, com a mão. Quem lembra dessa cena? É desse filme mesmo? Deve ser, que eu troco os filmes tudo. Mas aí ele vem segurando o trem, e aí o sapato dele vai saindo faísca, e você fala, ferrou, o trem vai cair no precipício. Quem já viu essa cena do filme? E aí, o que acontece? O super-herói vai lá e consegue salvar todo mundo. Ninguém morre, o trem não cai, e todo mundo sai daquela cena. Ai, Super-Homem, você é o nosso herói, né? Você nos salvou. Então, a atribuição diferenciada que foi dada ao Super-Homem lá pelos criadores, lá pelos idealizadores, foi uma força sobre-humana, que conseguia levantar coisas com milhões e zilhões de toneladas de peso. E você provavelmente cresceu se espelhando e querendo ser um dia um homem forte como é o Super-Homem. E eu escolhi, pode passar, um outro personagem, que eu acredito que também é bastante conhecido por nós aqui. Quem conhece esse? Que é o Doutor Homem-Aranha. Esse é o Spider? É, né? Esse mesmo? Isso. Então, eu vi o último filme, ou pelo menos um pedaço deles, porque geralmente eu durmo antes do filme terminar. E o Super-Homem, o Homem-Aranha, ele tem uma agilidade. Ele é muito ágil, ele é muito rápido. Ele tem uma habilidade de conseguir aderir nas superfícies, né? Ele pula de um prédio para o outro, ele pula de uma superfície para outra e consegue aderir sem cair. E a maior jogada do Homem-Aranha é a questão da teia, que ele dispara ali com o... Não sei se é com o dedo, com o pulso? Eu não sei, mas está escrito aqui, por isso que vocês sabem, né? Eu achei que era com o dedo. Mas ele com pulso, estão falando que é com pulso, está escrito ali, deve ser. Ele dispara uma teia que vai lá e imobiliza os inimigos e faz e acontece.
Então, nós temos também o Homem-Aranha, principalmente os meninos, como uma referência de herói. Como cara, pô, eu quero ser como esse cara. Quem já não pulou de uma árvore no chão achando que ia voar? Já aconteceu com você? Talvez sua mãe te deu uma capa lá do Super-Homem ou do Homem-Aranha, você colocou aquela capa e pulou do telhado da sua casa. Eu conheço um irmão que achou que era o Homem-Aranha, foi pular de uma árvore para outra, quebrou os 2 braços. A aderência não funcionou para ele, né? Então, irmãos, é uma referência que nós crescemos assistindo, e até hoje, quando sai um filme, é recorde de bilheteria, é recorde de público, porque é um super-herói. E as pessoas, diante de tantas crises e diante de tantas dificuldades, muitas vezes financeiras, emocionais, elas se apegam a super-heróis para idealizar um mundo melhor. Então, foi também um personagem que acompanhou a nossa infância, a nossa adolescência, e com esses filmes mais modernos, eles continuam acompanhando a nossa fase adulta. E vamos ver aqui um último personagem, para a gente entender, né? Quem acompanhou a nossa adolescência. Essa é bonita, não é, irmãos? Não? Não é bonita, não? É porque você está do lado da esposa e ficou com medo de falar que é bonita, né? E apanhar quando chegou em casa. Mas, meninas, é bonita, não é? Muito bonita. Essa aí é a super Mulher Maravilha. Vocês não estão... Então, irmãos, ela é uma super heroína, mulher, né? Que tem ali também uma força fantástica, que tem a habilidade de brigar com os homens de igual para igual. E agora ela veio numa roupagem mais moderna, mais atual, né? Aquela roupinha colorida de estrela foi substituída por uma armadura mais atualizada. Mas foram os super-heróis que nós crescemos assistindo. Foram super-heróis que de alguma forma... É claro que tem muitos outros aqui, né? Tem lá agora formar a Liga da Justiça. Quem lembra de algum super-herói que marcou a sua infância, a sua adolescência? Goku, eu nem sei quem é Goku. A She-Ra eu lembro, e o He-Man também. O He-Man era legal também. O Thundercat era super-herói? Aqui nós estamos nós estamos passeando na nossa história. E esses homens e mulheres, de alguma forma, trouxeram alguma referência para a nossa vida. Trouxeram algum desejo de ser igual, algum desejo de nos espelhar, principalmente quando éramos crianças, né? E os super-heróis, eles têm esse poder. E muitas vezes, nós como jovens, nós temos nos espelhados nos super-heróis desse tempo. Nós temos buscado ser como as pessoas que têm buscado sucesso nesse mundo. Se eu perguntar para você hoje, você quer ser como quem? Provavelmente você vai falar um arquiteto muito famoso, um médico muito famoso, Eu fui numa conferência dos empreendedores radicais na Videira, e aí tinha uma palestra lá que era a mais esperada, que era do William Douglas. Eu nem conhecia ele. Ele é da área do direito, né? E ele é conhecido aí como o guru do concurso. Já passou em 20 milhões de concursos, né? E é um cara muito conhecido, escreveu um livro que virou um best-seller. O cara é o cara aí. E aí a palestra dele era muito esperada. Lá, todo mundo comentando, eu falei, velho, eu nem sei quem é esse cara. Mas é um cara referência aí, principalmente o pessoal do direito. E para o pessoal que faz concurso, porque ele dá muitas dicas bacanas de como passar em concurso, né? Então depois, se você quiser, compra o livro, leia, estude, que vai facilitar a sua vida. E aí, no momento que chegou a palestra dele, o povo estava meio alvoroçado, o povo estava meio inquieto, né? Porque era a palestra mais esperada. E muita gente falando, eu tenho que ser 1/3 do que esse cara é.
Eu tenho que conseguir 1/3 do que esse cara conseguiu. Isso não é ruim, nós nos espelharmos em pessoas, nós nos espelharmos em pessoas que tiveram uma carreira de sucesso, em pessoas que já conquistaram algo além de nós. Isso é até bacana, isso é até positivo, mas passa a ser ruim quando nós começamos a fazer dessas pessoas as nossas únicas referências. Passa a ser ruim quando a gente começa a abandonar as coisas do reino, a abandonar as coisas de Deus e começar a buscar as coisas desse mundo. E por isso que eu coloquei esses super-heróis para a gente começar a palavra, que eu estou só na introdução e já é 9:10. Porque nós muitas vezes buscamos referências da terra, e somente da terra. Nós estamos às vezes muito apegados nas coisas daqui, nas coisas que vão ficar aqui. E eu queria caminhar um pouco mais com vocês, pode passar para o próximo, sobre os heróis da Bíblia. Nós começamos lendo em Hebreus alguns dos grandes nomes da Bíblia. E eu queria compartilhar com vocês hoje, saber se nós temos buscado, em algum momento da nossa caminhada com Cristo, nos espelhar nesses homens. Fazer o que esses homens e mulheres fizeram. E pode passar, porque senão não vai dar tempo. Mas eu coloquei aqui um grande super-herói da Bíblia. Era um homem que não parava trens, era um homem que não salvava a humanidade do inimigo, né? Não era o Batman, mas era um homem que tinha características que agradava e tocava o coração de Deus. E eu quero saber se você tem alguma característica na sua vida desse homem, que foi o profeta Samuel. Quem foi Samuel? Quais as características de um super-herói da Bíblia que eu e você devemos buscar imitar? A primeira coisa, ele foi um juiz, chamado para julgar o povo de Israel. Ele foi chamado para dizer: você está errado, você está em pecado, você precisa se arrepender. Ele foi chamado para disciplinar reis. Quando ele chegou em Saul e deu as orientações para que Saul esperasse que ele chegasse para que o sacrifício ao Senhor fosse ofertado antes da guerra. E Saul foi lá e se antecipou e fez tudo errado. E ele chegou e falou: Saul, hoje o seu reinado se acabou. Deus hoje tira a sua coroa. Você hoje ficou nota 0 no conceito de Deus. Em contrapartida, ele vai lá e unge Davi. Então Samuel foi um homem separado para confrontar o pecado do povo, para chamar o povo de volta à essência. Samuel foi levantado para disciplinar reis. E muitas vezes nós estamos diante de pessoas e nós nos escondemos de ter que disciplinar, de ter que falar, de ter que confrontar, de ter que falar: irmão, você está no caminho errado, discípulo não faz assim. E olha o que Deus fez com Samuel. Deus colocou ele para tratar de reis. Olha a responsabilidade desse homem. E a característica mais forte de Samuel: Samuel, ele era um profeta. O profeta quer dizer aquele que é boca de Deus para o povo. Eu quero saber, jovem, eu quero te perguntar, eu queria que você analisasse aí, quantas vezes você tem sido boca de Deus para alguém? Quantas vezes você tem usado a sua boca na semana, no mês, para abençoar a vida de alguém? Para orar com alguém? Para declarar a salvação na vida de alguém? Por que muitas vezes a gente não tem feito isso? Porque nós estamos nos espelhando nos heróis deste tempo. Porque nós estamos nos espelhando nos heróis desse mundo. E como a equipe de louvor cantou aqui agora,
E o Espírito falou muito forte no meu coração. A canção dizia: e depois que tudo isso acabar, uma coroa Deus me dará. Meu trabalho ele não será em vão. Quantas vezes nós temos abandonado o nosso trabalho na obra porque nós achamos que não vai valer a pena? Porque nós achamos que já não vale a pena. Porque nós achamos que nós precisamos correr atrás das referências desse mundo. Que nós devemos correr atrás de sermos um grande juiz, um grande advogado, um grande médico, um grande engenheiro, um grande marqueteiro, um grande publicitário, um grande odontólogo. Isso não é errado. Para quem me conhece sabe que eu sou a maior defensora que jovem tem que estudar. Jovem tem que se qualificar, jovem tem que se formar, porque o mercado de trabalho está cada vez mais e mais seletivo, cada vez mais e mais exigente. E as pessoas que não se qualificam têm sofrido na pele a consequência de não ter tido uma formação, de não ter tido uma qualificação. Mas nós não podemos deixar que isso tire as referências dos grandes heróis de nós. Nós precisamos ter a característica de confrontar o pecado e viver longe dele, como Samuel fez. Nós precisamos ter a característica de disciplinar reis, porque muitas vezes Deus vai colocar pessoas na nossa cobertura que estão acima de nós, que já estão casadas há mais tempo, que já têm filhos há mais tempo, que já são líderes há mais tempo. E como é difícil, irmãos, você aconselhar alguém que já viveu mais que você, que já passou por aquilo e você ainda nem chegou nem na metade do caminho. Mas Deus nos chama para cuidar e disciplinar reis. E mais que tudo, Deus nos chama para sermos profetas. Deus nos chama, jovem, para sermos boca dele para esse tempo. E a coisa que mais me desagrada, e é uma coisa que eu mais me policio, é para não falar palavrão. Porque eu preciso ser boca de Deus. E aí se de repente eu estou aqui falando, você precisa falar a vida, você precisa falar de Deus, e aí de repente numa discussão, você vai lá e fala aquele nome fantástico, né? Que eu não vou falar no público que vai me dar problema, mas aquele aí que você pensou, você deixa de ser profeta. E o jovem de Deus, ele precisa se espelhar em homens que marcaram a história. Samuel não marcou um tempo, Samuel não marcou uma geração, Samuel marcou uma história. E o próximo grande herói da Bíblia, pode passar, por favor, que eu queria compartilhar com vocês, é o nosso amado e querido José. Não dá para falar de super-herói sem falar de José, né? Não dá para falar de um grande homem de Deus sem falar de José. José, ele é comparado a Jesus. Muitas características que tinha em José, tinha em Jesus. Se você for ler algum estudo nesse sentido, você vai entender e você vai chegar à conclusão de que José, na Bíblia, foi o homem que mais se pareceu com Cristo. Irmãos, olha que bênção. Alguém chegar, eu vi uma vez uma entrevista, uma reportagem, isso nunca saiu da minha cabeça. Deve ter 10 ou 20 anos que eu vi isso já. Ou mais, eu nem sei. Mas estavam fazendo uma entrevista com aquele cantor, Asaf Borba. Quem já ouviu falar? Então, eu já ouvi falar. Hã? Não é da nossa época, não? Quer dizer, da nossa, né? Dos mais novos, não. Depois você busca aí no YouTube. Aí. Asaf Borba. E aí estava fazendo uma entrevista com a família dele. Com a mãe lá, com a esposa lá, com a família dele. E aí chegou no filho dele. E falou assim, o que você tem para falar para o seu pai? O menino devia ter uns 12, 13 anos no máximo.
Aí o menino disse assim, eu queria falar pro meu pai que eu amo muito ele, que ele é muito especial na minha vida, né? Isso aí normal, todo mundo fala. Mas o menino falou algo que não saiu da minha cabeça nunca mais. Deve ter uns 35 anos que eu ouvi esse menino falar isso. Ele falou assim, meu pai é a pessoa que eu conheço que mais se parece com Jesus. Isso é forte, hein, irmãos? Será que o seu irmão, a sua mãe, a sua esposa, a sua família, os seus amigos, hoje falariam isso de você? Falariam isso de mim? Não, lá na minha casa, a pessoa que mais se parece com Jesus é a Vanessa. O jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de expressar a Deus, o jeito de orar. E é isso, jovens, que nós temos perdido. Eu queria falar rapidamente de algumas características do herói José. Por que herói, irmãos? Porque ele foi acima da média. Porque ele tinha algo que ninguém mais tinha. Ou que os outros tinham em muito menos proporção do que ele. As características do herói José. Ele era um homem trabalhador. Ele chegou no Egito, vendido pelos seus irmãos. Se eu tivesse uns irmãos igual José, o que eu fazia com eles, irmãos? Eu matava todos, não ia sobrar nenhum. Irmãos miseráveis, esses irmãos. Venderam o pobre do José. E José chegou no Egito, na situação de escravo. E o que José foi fazer? Foi trabalhar. Trabalhar na casa de Potifar, servir o Egito. José ficou lá chorando, José ficou lá reclamando, José ficou lá contando os porquinhos do Egito. José se levantou e foi trabalhar. Qual que é a característica de um grande herói? De um homem, de uma mulher, de um jovem acima da média. É um jovem que está sempre trabalhando. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Irmãos, quem falou que é fácil estudar, trabalhar e vir para a igreja? Quem disse? Quem te enganou, falou que era fácil? Quem te disse que é fácil cuidar de uma casa, ter filho, ter um trabalho lá fora e chegar aqui no sábado, levantar as mãos e adorar a Deus, morto de cansado? Quem disse, jovem, que é fácil manter uma célula aberta? Alguém te enganou? Alguém te disse que era fácil? Porque se alguém te falou que era fácil, mentiu para você. Quem aqui te falou que é fácil se manter no ministério dentro da igreja? Alguém te enganou? Hoje nós tivemos aqui um desencontro de agendas, né? Parece no louvor. O Ricardo não estava escalado para tocar, e ia tocar e foi correndo buscar uma guitarra e virou aquela confusão, porque é normal, a gente está mexendo com pessoas e as agendas às vezes, né, se cruzam e tudo. Mas aí eu pensei nessa hora, eu falei, quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil cuidar de alguém, jovem? Quem falou? Eu já brinquei aqui, eu falo brincando porque eu amo, né? Mas tem dia que dá vontade de afogar metade dos discípulos. Tem dia que dá vontade de você pegar um outro e falar, irmão do céu, qual que é o espírito que age na sua vida, irmão? Qual que é o espírito que está te incomodando, irmão? Porque não é fácil, mas o reino, os super-heróis do reino, eles precisam trabalhar. Eles precisam trabalhar. E foi o que José fez. José trabalhou. Então, se você está buscando e se espelhando em trabalhadores desse mundo, cuidado. Nós precisamos também trabalhar para o nosso chefe maior. Trabalhar para aquele jovem que daqui a pouco você vai ter que apresentar todos os frutos da sua mão.
todo o trabalho da sua vida, você vai ter que chegar diante dele e apresentar. Uma outra característica do nosso herói José, ele teve paciência. Nós somos a geração do imediatismo. 2 minutos para nós é muito tempo. Se a sua internet não está banda larga, não está DSL, não está 10 mega, o que você faz? Você fica louco. Minha filha tem 4 anos, o dia que a internet lá em casa não funciona, a menina vira o bicho. Você precisa ver a crise, quase que uma crise de abstinência. Eu tenho que chamar ela e falar, minha filha, vamos orar. Está errado. E ela começa a gritar ao pai dela, pai, arruma essa internet, pai, arruma essa internet, pai. Por favor, pai, começa a chorar. Eu falei, Senhor da glória. Porque nós somos a geração da impaciência. Mas José soube esperar o momento de Deus na vida dele. Trabalhando, servindo, dando honra. E o momento de José chegou. Uma outra característica para a gente partir para o último. Ele foi íntegro e fiel a Deus. José não se corrompeu. Um super-herói precisa ser incorrompível. Eu nem sei se existe essa palavra. Corruptível? Corruptível não é outro sentido, não? Mas que seja um grande herói, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, precisa ter um caráter inabalado ou inabalável. As pessoas precisam olhar para você e falar, eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus, você é um super-herói, você é diferente. Eu quero ter a sua força. Eu quero ter a sua determinação. Eu quero trabalhar como você trabalha. Eu quero liderar como você lidera. Eu quero visitar as pessoas como você visita. Eu quero estar na nação jovem como você está. Eu quero servir na intercessão como você serve. Porque você é o meu super-herói. Você tem algo diferente. Você tem algo que me intriga. Você tem algo que me faz querer ser igual a você. E nós precisamos buscar um caráter irrepreensível. Somos pecadores, sim, irmãos. Temos tantas falhas, mas nós temos que buscar todo dia sermos pessoas melhores. Em tudo. No jeito de tratar a nossa família, no jeito de tratar as pessoas do nosso trabalho, no jeito de tratar os irmãos na igreja. E eu preparando essa palavra ontem, tem uma moça lá no meu serviço, que ela não é muito moça, ela é meio, como é que eu vou dizer? Ela deixa eu achar a palavra certa. Ela é mulher, mas ela não é muito mulher, entende? É isso aí, gente, eu não vou expor a pessoa, mas enfim, vocês entenderam. E aí tem um grupo lá de WhatsApp, né, das vendas, dos resultados e tal. E esse grupo movimenta o dia inteiro. Movimenta. E aí, em determinada hora do dia, eu não lembro exatamente, eu acompanhando os grupos e tudo mais, esse grupo está os gerentes, os diretores, está todo mundo. E aí ela fez um comentário nesse grupo com o meu nome. Um comentário que de alguma forma me afrontava, né? De alguma forma esse comentário ele foi para me ferrar, entendeu? Aí eu peguei, aí o colega que estava sentado do meu lado, o menino que me ajuda, falou assim, eu não aceitava. Se eu fosse você, eu fazia ela te respeitar. Se eu fosse você, eu tomava uma atitude agora. Aí eu respirei fundo, falei, eu vou matar essa mulher hoje. Falei no meu espírito, irmãos, não para ele, porque eu não podia falar para ele, porque eu preciso que ele veja Cristo em mim, né? Então eu falei no meu espírito. Eu falei, gente, hoje eu mato essa mulher, eu juro, não vai passar de hoje. E aí eu respirei fundo, contei até 10, até 20, até 30. O que aconteceu com a raiva? Não passou.
Aí eu fui lá fora, tomei uma água, aí o outro gerente me ligou, falou, o que foi isso aí que essa mulher fez? Eu falei, eu não sei o que essa mulher tem na cabeça, mas hoje eu me acerto com ela. E aí virou aquela confusão, aí fui lá, conversei com o gerente lá do interior e dei uma volta na empresa e voltei. E falei, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Adivinha? Falei, nada. Porque se eu fazer alguma coisa do jeito que eu tô, eu vou pecar. E aí eu esfriei a cabeça um pouquinho, chamei o outro gerente e falei, colega, porque essa moça, ela é da alçada do outro gerente, ela não é do meu departamento diretamente. Aí eu falei, colega, faz um favor para mim, pede para essa colega nunca mais fazer isso. Por favor, tá? Eu acho melhor você conversar com ela, porque eu estou meio alterada, eu estou meio nervosa, então se eu for conversar com ela não vai dar certo. Então, irmão, conversa com ela, explica para ela que não foi bom o que ela fez, que ela me expôs de uma forma desnecessária. Então, por favor, resolve você. Aí o outro gerente falou assim, não, foi um comentário sem maldade, foi um comentário involuntário. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, involuntário ou não, com maldade ou sem maldade, resolve o problema. Conversa com ela, ok? Pode deixar, tá bom. E aí eu não fiz nada. Simplesmente fui ao outro gerente, pedi para ele conversar com ela para que a situação não se repita. Porque se a situação se repetir no momento que eu estiver meio doida, eu vou fazer uma coisa que eu não posso fazer. Então tentei resolver sem criar. Meu dedo, irmãos, coçou para eu ir no grupo na hora. Sabe quando você está com o WhatsApp? Igual o episódio da semana passada, que a menina não largava o WhatsApp. Lá no meu serviço eu não largo o WhatsApp porque não tem jeito. Os grupos da empresa são muito intensos e eu tenho mais de 60 vendedores que estão fora de Goiânia, que eu preciso atender, dar suporte. Então, muitas coisas é pelo WhatsApp. E meu dedo coçou naquele momento para responder ela no grupo. Eu falei, eu vou do jeito que ela veio. Ela veio com os cravos, eu vou com os 2 cravos. Eu vou mostrar para ela quem que manda aqui nesse negócio. E aí eu respirei, fui lá fora e falei, não vou fazer nada. Porque eu preciso que essa mulher veja Deus em mim. Eu preciso da oportunidade de falar do amor de Deus para ela. Eu preciso da oportunidade para dizer que essa vida que ela tem levado não é o que Deus tem para ela. Então eu me segurei, não fiz nada e a situação se acalmou. Até na hora eu liguei para o Lucas, ou ele me ligou, eu falei, vou matar essa mulher é doida, essa mulher está me expondo aqui, tal. E desabafei e pronto. Aí beleza, passou, dormi, esqueci, né? Falei, amanhã é outro dia. O choro durou a noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Tô brincando, irmão, não chorei não, só fiquei grilada na hora, depois passou. Mas resumindo, hoje de manhã fui trabalhar, né? Todo pobre trabalha sábado, não sei se é só pobre igual eu, mas geralmente todo pobre trabalha sábado. Fui trabalhar, tô lá naquela correria, colocando as vendas no sistema, tal, fazendo. Ela chegou e sentou na minha frente, eu falei, ô Senhor. Aí eu comecei a cantar, eu falei, se tudo der certo, Ele é Deus. Para me acalmar, né? Porque foi a oportunidade, eu falei, ela está na minha frente, então agora é a hora de eu pegar ela para uma conversa. E aí eu falei, agora eu vou confrontar essa mulher. E estava eu um colega, eu falei, vou esperar um momento. E ela ficou ali, preenchendo os contratos, tal, e ficou. Passou mais ou menos uns 10 minutos, o colega saiu da sala, eu falei, é agora. Falei, agora ela vai ter que me explicar por que ela fez isso. Aí o colega saiu, ela falou assim, Kelly, eu queria falar com você. Eu falei, fala. Já falei assim, fala. Já falei, fala. Ela falou, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque eu fiz um comentário ontem que eu não tinha que ter feito. Eu estava num atrito com uma outra pessoa ali na hora. A pessoa fez um comentário no grupo que me ofendeu e eu coloquei seu nome no meio e você não tinha nada a ver com a história. Então eu queria mesmo que você me perdoasse. Você me perdoa? E aí, irmãos? Aí eu falei, peraí, deixa eu pensar. Se eu tivesse quebrado o pau com essa mulher ontem, irmãos, na hora do WhatsApp. Se eu tivesse confrontado ela no grupo, que era o que eu tinha que ter feito, naturalmente falando. Né? Porque se eu não fosse me espelhar em José ali, em
Em Samuel eu teria respondido ela na hora. Então me segurei. Quando foi hoje, o Senhor foi lá e me deu vitória sobre uma situação que eu não fiz basicamente nada. Então, quando nós somos impacientes, quando nós agimos no calor do momento, quando nós agimos no impulso, a chance de dar errado é muito grande. A gente aprendeu algo lá em casa. Quer comprar uma coisa, um carro, alguma coisa. Vai um sapato, vai embora, dorme, ora, descansa e volta no outro dia. Porque se no outro dia você ainda tiver com aquela vontade, é porque não é impulso. Então nós vemos pessoas e jovens quebrando a cara, atrás de quebrando a cara, porque age muito na impaciência. No imediatismo, tem que ser hoje, tem que ser agora. Faz um concurso público, não passou, não faz outro, nunca mais. Isso não é para mim, eu não dou conta disso. Nós precisamos nos espelhar numa das características mais preciosas de José, que foi a paciência. E por fim, que eu vou falar rápido, para a gente fechar o último em 5 minutos. José perdoou. Irmãos, eu precisei perdoar aquela menina hoje. Eu precisei liberar perdão para ela hoje. E eu falei, não, tudo bem, acontece. Às vezes a gente está no momento na rua, atendendo o cliente, nervoso e faz sem pensar. Eu vou entender que você fez sem pensar e eu espero que não se repita mais e fica tudo bem entre a gente. Beleza? Beleza. E resolveu a situação. Porque quando nós acumulamos mágoas e ressentimentos e rancor dentro de nós, nós deixamos de ser referência para todo mundo. Uma pessoa amargurada, ela é reconhecida de longe. Você jamais vai poder ser um super-herói de alguém se você vive preso nas brigas, nas rixas e nas decepções que marcaram a sua vida. Aí você fala assim, mas você não viveu a minha dor, você não passou o que eu passei. Depois eu vou te contar a minha vida com detalhes. Mas independente do que você passou ou sofreu, escolha perdoar. Um super-herói, ele tem o coração liberado e livre para amar e abençoar as pessoas. E eu queria compartilhar com vocês nosso último super-herói, pode passar. O nosso grande hiper, que a gente precisa se espelhar, que foi o nosso Senhor Jesus. Ele foi o nosso super-herói. Ele precisa ser a nossa maior referência. Quando nós nos espelhamos em algo ou em alguém, nós perdemos a referência de Cristo. Quando nós deixamos de nos espelhar nos homens que não pouparam esforços para viver a vontade de Deus, nós perdemos o nosso propósito. E dentre muitas e muitas características que o nosso super-herói Jesus tinha, eu quero falar uma para você hoje. Que se você realizar essa, você já vai se tornar uma referência para uma multidão de jovens. Quando você estiver de ônibus ali, alguns jovens do Pedroso vêm de ônibus ainda para cá, da faculdade, do serviço. Mas a maioria da nossa igreja anda de moto, de carro, né? O povo aqui é próspero, graças a Deus. E Deus vai continuar abençoando os nossos jovens, porque nós temos orado por isso. Mas você precisa ser aquele jovem que quando você chega na fila do Vila Pedroso, para vir para cá, ali no terminal do Novo Mundo, todo mundo fala, eu conheço aquele jovem. Aquele jovem é diferente. Aquele jovem tem alguma coisa que os outros jovens não têm. E o nosso maior exemplo de herói, que fez aquilo que nenhum outro fez por mim e por você, ele orava em todo tempo. O grande sucesso da trajetória de Jesus,
O grande diferencial da vida de Jesus foi o fato de não fazer nada sem antes falar com o Pai. E eu trouxe algumas situações aqui onde Jesus orou. Jesus orou quando recebeu a morte da notícia de João Batista. Quem aqui já recebeu a notícia da morte de alguém, ajoelhou e foi orar? Nunca. Geralmente se ajoelha e vai chorar, ou vai gritar. Mas Jesus recebeu a notícia da morte do seu primo e foi orar. Jesus orou quando precisou alimentar uma multidão. Você tem precisado levar alimento para a sua célula? Você tem sentido que de algumas formas as pessoas não estão recebendo o alimento que precisava? Talvez você está na mesma situação que Jesus esteve. Quando ele desceu do mar e aquela multidão estava ali esperando ele faminta. Os discípulos estavam loucos, os discípulos queriam se matar porque não tinha comida e o povo estava se debatendo de fome. E o que é que Jesus fez? Jesus foi orar. Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos. Ele passou a noite sozinho em oração. E é uma das repetições que a Bíblia deixa muito clara. Jesus estava sozinho em oração. Jesus passou a noite em oração. Jesus estava se preparando para se sacrificar na cruz. E ele foi orar. Eu não sei se você quer ser referência para alguém. Eu não sei se você quer viver o hoje. Eu não sei se você de repente quer fazer planos para a sua vida somente terrena, para esse tempo que você está aqui. Mas eu quero te dizer algo. Nós estamos carentes de super-heróis. A igreja de Cristo não tem tido super-heróis. A igreja de Cristo não tem tido jovens, eu não estou falando de todos, que têm se disposto a morrer para cuidar de outra vida. A igreja de Cristo não tem tido jovens que têm se disposto a andar em santidade. A igreja de Cristo não tem tido jovens que estão dispostos a serem profetas de Deus para essa geração. E a igreja de Cristo não tem tido jovens que têm se disposto a orar. Jovem, eu queria te dizer nessa noite, com muito temor no meu coração, a única coisa que tem o poder de mover a mão de Deus em favor de qualquer uma das nossas causas é a oração. A única ferramenta que tem o poder de nos transformar em referências para esse tempo é uma vida diária de comunhão com Deus através da oração. Não tem outro caminho. E eu queria te desafiar nessa noite a pensar, a fazer uma reflexão. Se o Senhor Jesus te chamasse hoje, o que você teria para apresentar para Ele? Eu imagino, irmãos, sem que o Senhor Jesus faça acepções de pessoas, mas eu imagino que nos céus vai ter a ala dos homens que serviram a Deus, que andaram em santidade,
que tentaram caminhar em acordo com a palavra. Mas eu acredito ainda que vai ter uma ala nos céus para os super-heróis. Para aqueles que não mediram esforços. Para aqueles que não se curvaram ao cansaço. Para aqueles que não se curvaram às dificuldades. Para aqueles que não se curvaram às acusações. Porque vontade de parar, irmãos, nós temos demais. Quantas vezes você já pensou em parar? Em parar de vir na igreja, em parar de ir na célula, em parar com o seu ministério, em parar com o discipulado. Mas eu quero te dizer, nessa noite, Deus te chamou para ser um super-herói. E o Espírito Santo vai desenvolver em você a força que você precisa para vencer qualquer circunstância. E talvez você não vai ser um super-herói da Globo. Talvez você não vai aparecer na tela quente. Eu nem sei se tem tela quente ainda. Talvez você não vai aparecer no filme da sessão da tarde. Nem sei se tem ainda, mas deve ter. Mas eu quero te dizer que lá no dia que o Senhor te chamar, Ele vai te falar assim: Charles, Camila, vocês foram super-heróis, junto com a Nilke, Jacimar e tantos outros jovens, já adolescentes que nós temos aqui da Nação Team. Vocês foram protagonistas da vida de tantos adolescentes. Vocês foram super-heróis de tantos adolescentes. Vocês marcaram a vida de tantos adolescentes. Talvez um dia lá no céu, o Senhor Jesus chame, por exemplo, a Cristiane e o Marquinhos fala: vocês foram super-heróis de tantos jovens na Vila Pedroso. Vocês foram referência para tantos jovens ali. O preço que vocês pagaram, o fato de vocês não retrocederem, trouxeram muitos aqui hoje. Eu queria que você se lembrasse agora de cada pessoa da sua célula. De cada vida que tem se distanciado do Senhor. E que você se lembrasse de que Deus te chamou para marcar cada uma dessas vidas. E talvez aqui você não tenha nenhum reconhecimento. Talvez você ache que ninguém te vê. Mas eu quero te dizer uma coisa para fechar, que eu já estourei e eu não vi o horário. Mas eu quero te dizer uma última coisa. O telefone do faraó vai tocar. Porque o telefone do faraó tocou para que José fosse arrancado daquela cadeia e se tornasse o governador do Egito. Deus vai mandar uma ordem de comando em seu favor. E Ele vai te levantar quantas vezes for necessário. Porque um super-herói nunca vai ser morto. Um super-herói nunca vai ser abatido no combate. Quantas vezes ele for ferido, quantas vezes ele irá se levantar. E eu peço que você se levante como um super-herói que o Senhor te chamou para ser. Como jovem, separado para marcar esse tempo. E você vai começar agora a exercer a característica mais forte do nosso super-herói Jesus. Que é orar e levar a Deus todas as causas que ele tinha. Diante da morte, ele orou. Diante das feridas, ele orou. Diante da fome, ele orou. E nós precisamos nos levantar em oração para sermos boca de Deus para esse tempo. Para sermos referenciais para tantos jovens que têm se perdido e que têm morrido se envolvendo com as coisas desse mundo.